Cara, a situação do Julián Álvares no Atlético de Madrid, ela é muito engraçada, mas também ela é muito trágica, né? Parando pra pensar. Se liga. Matéria do GE na tela. Atlético de Madrid proibiu o Julián Álvares de saudar torcida após empate e vaias no Metropolitano. Depois de expor vontade de ser negociado com o Barcelona, o atacante argentino foi alvo de muitas vaias no Metropolitano e deixou o gramado sozinho enquanto companheiros agradeciam os torcedores. A situação do Julián Álvares, a gente já passou algumas vezes aqui na live, mas é que ele queria muito sair do Atlético de Madrid e, mais especificamente, ir jogar no Barcelona. O Atlético de Madrid sentou em cima do contrato e falou que não negociava ele de jeito nenhum. Depois mudou o discurso, falou que negociaria ele, mas não para nenhum concorrente no Campeonato Espanhol, nem Real Madrid e nem Barcelona de forma alguma. Então, o que o Atlético de Madrid está fazendo é algo que foi parecido, não sei se vocês vão lembrar, com o Kane, na época que o Kane estava no Tottenham. O Tottenham chegou a receber proposta do Manchester City. O Kane queria ir para o Manchester City para jogar com o Guardiola, mas o Tottenham não quis negociar para nenhum rival da Inglaterra, muito menos para o Manchester City, que naquela época era o disparado melhor time da Europa e do futebol inglês. Então, não vendeu. E realmente não vendeu. O Kane foi parar no Bayern. 2 anos depois, inclusive, da negociação frustrada com o Manchester City. Vamos ler aqui, ó. Julián Álvares passou uma tarde para esquecer no estádio Metropolitana. Vaiado antes, durante e depois do empate do Atlético de Madrid com o Villarreal, o atacante deixou o gramado sozinho, enquanto seus companheiros agradeciam o apoio da torcida. E aí que entra. O cara tá brigado? Tá, mas foi um pedido do clube para ele nem ir falar com a torcida. Em entrevista coletiva, explicou ao tratar de decisão do clube. O clube decidiu que Julián não se aproxime com seus companheiros para cumprimentar os torcedores. A decisão não foi dele, foi do clube, que decidiu separá-lo e afastá-lo para que vá em direção ao vestiário. Tá querendo sozinho do clube. Saudava na primeira rodada, onde o Atlético de Madrid empatou, né? O motivo do constrangimento é a vontade de Julián Álvares de sair do clube. Então ele até falou durante a Copa que ele tinha vontade de ir pro Barcelona. Imagina, o Barcelona ia ficar muito forte com o Julián Álvares, inclusive. O argentino começou no banco e recebeu uma enorme vaia quando o telão anunciou seu nome, durante o aquecimento dos 20 jogadores. Não, dos jogadores. Foi mal, gente. Depois foi chamado para entrar aos 20 minutos do segundo tempo e novamente foi muito hostilizado. As vaias prosseguiram a cada toque na bola do centroavante, que teve participação discreta. E aí entra, né? O Rafinha fez gol. Deixa eu procurar isso aqui. O Rafinha fez gol e ele comemorou fazendo o sinal do Julián Álvares, né? Vocês chegaram a ver essa? Meteu aqui, ó, o Homem-Aranha. Meteu o Homem-Aranha, ó. O Rafinha não é besta, né? Meteu o Homem-Aranha aqui, ó, depois de fazer o gol. Porque é uma vontade do Barcelona que o Julián Álvares venha para o clube, afinal. Ficaria muito mais forte o Barcelona com a presença do Álvares. E é uma vontade do próprio jogador. Então, vamos entender um pouco mais a polêmica aqui, apesar de a gente já ter ela bem estrinchada e bem pensada na cabeça, mas o GE, ele faz um compacto geral de tudo que aconteceu. Vamos aqui, ó. O Julián Álvares expressou o desejo de sair do clube em março, antes do fim da temporada. Na ocasião, segundo a imprensa espanhola, o Gilmarín, CEO do clube, impôs uma condição que o jogador encontrasse um clube disposto a pagar sua multa rescisória de 150 milhões de euros. Ninguém vai pagar, mas tudo bem. Em junho, Álvares apresentou uma proposta formal do Real Madrid, dentro do valor exigido por Gilmarín. No entanto, o dirigente pediu que o jogador argentino manifestasse publicamente durante a Copa do Mundo seu desejo de deixar o Atlético. Aí, eu vou muito contra a decisão da diretoria do Atlético de Madrid. Porque já é uma notícia pública, né? Não precisa o jogador chegar a púlpito e avisar. Até porque é uma negociação. Eu sei que isso é uma negociação entre rivais históricos e tudo. Mas uma negociação que não tem que ser tratada dessa forma. Isso aqui é um tremendo desrespeito do Atlético de Madrid com o Julián Álvares, que é um jogador que fez tanto pelo Atlético de Madrid nos últimos anos, porque o Atlético de Madrid é uma zona, não consegue ganhar nada, não consegue ser um time gigante, que poderia ser. Pode ser pelo trabalho do Simeone, mas aí entra todas umas questões de identidade, que eles amam o treinador, enfim. Mas não é por conta do desempenho do Álvares, né? Não é por conta do desempenho do Álvares, que inclusive nunca deixou de somar muito em clássicos contra o próprio Real Madrid, enquanto esteve lá, enquanto está lá, né? Então não é muito uma questão. Aí ter que pedir pro jogador publicamente se expressar no meio de uma Copa do Mundo, eu acho zoado.
Porque isso são situações que você resolve internamente. Internamente, não é expondo o jogador a esse ponto, não. Acho que isso tira a moral do jogador, como se ele estivesse querendo desrespeitar a instituição, sendo que ele só quer ser negociado por outro clube, cara. Ele não precisa chegar publicamente. Publicamente faz com que ele pareça realmente estar sendo uma pessoa desrespeitosa com o clube, que é o que o Atlético de Madrid queria desde o início. Então aí, a negociação com o Real ela esfriou. Então apareceu outro rival interessado, né, que foi o Barcelona. E Álvares fez com que o Gilmarín solicitou. Durante a Copa do Mundo, ele deu entrevistas falando que queria ir para o Barcelona. Eu lembro dessas entrevistas. E queria realizar esse sonho. Mas, de novo, Álvares caiu no conto do coveiro. Caiu no conto do coveiro. O Marim se fez de morto para comer o cu do coveiro. É verdade seja dito. Porque o que ele fez aqui, de pedir pro jogador se expor, eu já dei minha opinião aqui. Sacanagem. E o Álvares não podia ter caído nessa. Não podia ter caído nessa de falar publicamente. Porque a negociação ela pode nascer inteiramente no sigilo. Qualquer negociação. Não precisa você chegar a púlpito para falar, não. Acho que o Álvares vacilou. Vacilou feio. Quantos jogadores já não fizeram negociações nas encolhas? Quando você menos percebeu, tava só no Fabrício Romano. O cara não precisou chegar falando que ia para clube X ou Y. Porque isso queimou ele com a torcida. Porque, por exemplo, ele ficou calado durante toda a negociação, mas existe uma vontade dele ir. A percepção que a torcida teria dele agora seria completamente diferente. Assim, ele quis sair, mas não teria essas vaias, esse momento assim. Poderia ter em menor escala. Mas ele vir a público falar é muito pior pra ele. Porque se não der certo como não deu, fica essa situação de bosta pro coitado. Pô. Mas é muito burrice dele ter ido falar, né? Mesmo assim, não houve negociação. E a postura do CEO passou a incomodar o atacante argentino e seu staff. De acordo com o jornal catalão Mundo Deportivo, na última quinta-feira, o Atlético aceitou fechar negócio com o Arsenal. Mas o atacante recusou e reforçou seu desejo de... Ele não quer voltar para a Premier League, cara. Ele não quer voltar para a Premier League. É um desejo dele de ou jogar no Real Madrid ou no Barcelona. Mas era mais Barcelona, né? Porque, inclusive, quando o Barcelona entrou na negociação, ele não falou mais de Real Madrid. Ainda de acordo com a imprensa espanhola, Álvares vem treinando normalmente, porém de forma fria, com certo distanciamento do técnico Simeone. Ele tá com uma depressão estampada no rosto, cara. Vocês já viram a cara dele? Cara, vai virar meme a temporada inteira, não tem jeito, cara. Ele tá com uma cara de poucos amigos, que olha isso que é a cara do cara, bicho. Ele tá a cara do cara, macho. Tá com essa cara de tabaco, vai ficar com essa cara de shot a temporada toda, mano. Vai ficar triste, velho, não vai ter jeito, mano. Porque ele não quer estar lá, velho. Nossa, Homem-Aranha. Acabou de lançar um filme dele, bateu 2 bilhões. E ele não vai poder, mano. Tá louco, ele não ganhou nenhum name rights, pô. Vamos aqui. Ele vem treinando de forma fria, com certo distanciamento do técnico. Um nome decisivo para a chegada do atacante em 2024. Em entrevista coletiva na semana de início do espanhol, Simeone evitou criticar o atacante. Postura correta. Porque eu não sou o outro. Ele está treinando da melhor maneira, respeitando seus companheiros. Quem não está mais disposto a colocar panos quentes na situação é o empresário de Álvares, Fernando Hidalgo. Nos últimos dias, Gilmarín deixou de receber o agente na sede do clube e a imprensa insinuou que o atacante argentino não tem tido os melhores conselheiros. Hidalgo entendeu o recado e contra-atacou nas redes sociais. Nunca pergunte ao mentiroso por que mentiu. Para se explicar, ele terá que mentir de novo. E aí, cara, o que a gente sai e a gente faz o panorama geral do Álvares? Minha opinião agora. Eu acho que o Álvares, ele vacilou muito em cair no conto do Gilmarín, né? Já falei disso aqui durante o vídeo. Ele não deveria ter caído nessa de ter falado publicamente que queria sair do Atlético. Não era o melhor caminho. Nesse ponto, eu até concordo em parte com a imprensa espanhola, de ele não estar sendo bem aconselhado. Pensa eu, sou um cara formado em jornalismo, mas também tem um pezinho ali nas relações públicas que a gente aprende durante o curso. Você tá com vigência de contrato. O contrato dele tem mais uns 2 ou 3 anos, né, para cumprir. E aí você não foi negociado, não abriu negociação, você sabe que o clube que você quer ir não é um dos clubes que está com a melhor saúde financeira possível para fazer contratações de grande porte, que é o que você vale hoje. E mesmo assim, você vai a público, tendo vigência de contrato, esse outro clube que está interessado em você sendo um rival do seu clube atual, você vai a público falar que quer jogar neste outro clube, sendo que você tem mais contras para não ir do que prós. Você vai fazer isso?
O que você vai ganhar com isso? Nada. Nada. Tudo que você tem que fazer é minuciosamente calculado para poder fazer com que a parte que comanda o que você recebe hoje, que é o seu clube, que você está no momento, que ela seja acalmada e que ela seja convencida que a possibilidade de você ir para outro clube é real. Em nenhum momento durante essa negociação do Álvares com o Barcelona, essa vontade dele ir para lá, foi algo palpável, a não ser um sentimento. E sentimento não paga ninguém, gente. O que paga é dinheiro. Então, o que o Álvares fez durante toda essa negociação, postura dele com seus agentes, foi uma postura, eu diria até que muito inocente, para não dizer infantil, em achar que fazer os movimentos que ele fizesse facilitaria a saída dele. Isso nunca aconteceu. Não tem um exemplo no futebol que isso aconteça. O jogador, ele pode... Você tem exemplos de jogadores que fizeram muito esforço para sair do clube. O Isaac, recentemente, fez um esforço da porra para sair do Newcastle e ir pro Liverpool. Mas o que você não pode fazer é ter uma vigência de contrato tão grande em um momento tão arriscado do outro clube. Porque o Barcelona não tem 150 milhões de euros para dar na mão dele, do Atlético. Não tem. Diferente do Liverpool, que tinha para poder pagar o Newcastle pelo Isaac. Então, o movimento do Álvares foi arriscado e burro. E o Atlético de Madrid, no duro, tratando como tá tratando, sendo canalha como foi, tá correto, pô. É um ativo do clube, é o melhor jogador do clube, tá lá disputando, faz com que o clube esteja mais disputando do que não disputando certas situações durante as competições. Vai vender esse cara pra quê? Fez um investimento alto no rapaz. Aí vai fortalecer um clube, assim, do lado do Atlético não tem quase nada pró, a não ser o dinheiro que entraria com a possível venda. Não tem quase nada pró, então o Atlético não tem muito o que pensar. E o Atlético já está com o orçamento dele feito, contando com o Álvares, então ele só vai pagar. Não é um time que está precisando de dinheiro com a saúde financeira debilitada. Então todo o movimento do Álvares de sair do Barcelona foi muito burro. Foi muito burro. Sair para o Barcelona, né? Foi muito burro. Muito infantil. E agora ele tá colhendo. Ele vai ficar até o fim da temporada assim. E vai ficar em outro, ou ele volta a jogar, volta a desempenhar bem pelo Atlético, mesmo que contra a vontade dele. Ou ele não vai sair, mano. Porque o Flamengo, o Barcelona não vai fazer esse investimento agora. Não adianta. Ele vai o quê? Para a Arábia da vida? Enfim. Vai ficar insustentável para ele. Vamos ver como é que vai ser até o final da temporada, mas a minha opinião é que ele foi burro e vacilou. E eu acho que ele deveria, sim, voltar a jogar pelo Atlético de Madrid com frequência, tentar voltar a recuperar o futebol, recuperar a torcida e ficar por lá, mano, até você conseguir sair. Mas é melhor você sempre sair de um lugar da mesma forma que você chegou. Ele chegou com uma grande contratação, um cara legal, um cara foda, um cara que decidiu grandes jogos. Tem que sair desse jeito. Fazer o máximo de esforço pra sair assim. Porque não é legal, cara. Você vai passar o resto da temporada com essa cara de tabaco no banco? Essa é a minha opinião. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso. Beijão pra você.